Humildade com dinheiro não é virtude. É uma mentira que te ensinaram tão cedo, tão bem, tão repetidamente, que você aprendeu a chamá-la de caráter. Você foi ensinado que querer mais é feio, que falar sobre dinheiro é falta de educação, que pessoa de bem não corre atrás de riqueza. E você acreditou nisso. Guardou esse ensinamento no fundo da sua identidade. E hoje ele age como um freio invisível em tudo que você tenta construir. Epicteto nasceu escravo. Ele foi um influente filósofo estoico grego que viveu a maior parte da vida como escravo em Roma. Não tinha nada, nem liberdade, nem nome próprio por um tempo, nem garantia de sobrevivência. E mesmo assim, esse homem entendeu algo sobre riqueza e pobreza que a maioria das pessoas livres nunca vai entender. Ele entendeu que existe uma diferença enorme entre humildade real e conformismo disfarçado de virtude. E daqui a pouco você vai entender por que essa diferença pode estar custando sua vida financeira. Pensa comigo. Você cresceu ouvindo frases como dinheiro não traz felicidade, rico tem de tudo menos caráter, contanto que tenha saúde, tá bom. Essas frases não vieram de inimigos, vieram das pessoas que mais te amavam, da sua família, da sua comunidade, da sua religião talvez. E você não as guardou como opiniões, você as guardou como verdades. Então acontece uma coisa estranha. Você começa a crescer, começa a trabalhar, começa a perceber que quer mais para sua vida. E toda vez que esse desejo aparece, toda vez que você pensa em ganhar mais, em investir, em construir patrimônio, uma voz surge dentro de você. Uma voz que não é sua, mas que você aprendeu a obedecer. Quem você pensa que é? Não seja ganancioso, seja humilde. E você recua, não porque não quer, mas porque foi ensinado que querer é errado. Epicteto chamou isso de confundir o que depende de você com o que não depende. Mas há uma camada mais profunda aqui, que ele também identificou. É a diferença entre aceitar o que está fora do seu controle e se resignar ao que está dentro dele. Aceitar que não controla o tempo que faz, isso é sabedoria. Aceitar que vai ser pobre a vida inteira, isso não é humildade, isso é abandono. E a maioria das pessoas foi ensinada a chamar esse abandono de virtude. Daqui a pouco você vai entender exatamente como essa confusão foi instalada e o que ela está te custando em números reais. Epicteto dividiu o mundo em duas categorias: o que depende de você e o que não depende. O que depende de você? Seus pensamentos, suas escolhas, seus hábitos, sua disciplina, o que você decide construir. O que não depende? O julgamento dos outros, o passado, o acaso, a sorte. O que as pessoas vão pensar de você quando você enriquecer. A filosofia estoica não pede que você seja indiferente à riqueza. Ela pede que você seja indiferente à opinião alheia sobre a sua busca por ela. Há uma diferença gigante entre essas duas coisas. Humildade real para Epicteto é reconhecer seus limites sem inventar limites que não existem. É não se achar maior do que é, mas também não se achar menor. A mentira que te ensinaram fez o oposto. Ela pegou a segunda parte, não se achar menor, e jogou fora. Ficou só com a primeira, e chamou isso de virtude completa. Não é. É metade de uma filosofia, e a metade errada para quem quer construir algo. Vou te mostrar como isso aparece na prática. Você tem uma ideia de negócio. Boa ideia. Você pesquisa, planeja, sente que pode funcionar. E aí, antes de dar o primeiro passo, você já ouve a voz. E se as pessoas acharem que eu tô querendo me aparecer? E se a família achar que eu mudei? Melhor não arriscar, melhor ser humilde. E a ideia morre. Não por falta de capacidade, por excesso de um ensinamento distorcido. Agora pensa na pessoa que cresceu sem esse ensinamento, ou que em algum momento questionou ele. Ela tem a mesma ideia, ela também sente o medo, mas ela entendeu uma coisa que você ainda não entendeu,
que o julgamento das pessoas está fora do seu controle e, portanto, segundo Epicteto, não deveria pesar nada na sua decisão. Ela age, você não. 5 anos depois, o resultado financeiro entre vocês dois não tem nada a ver com inteligência, esforço ou talento. Tem a ver com uma crença instalada na infância que nunca foi questionada. Isso não é destino, é programação. E programação pode ser reescrita. Aqui está a parte que vai incomodar. As pessoas que te ensinaram essa humildade distorcida, elas não eram maliciosas. Na maioria das vezes, eram pessoas que também tinham medo, que também foram ensinadas da mesma forma, que encontraram conforto em não tentar e precisavam que você também não tentasse para que a escolha delas fizesse sentido. Inconscientemente, pobreza protege pobreza. Não porque as pessoas são ruins, mas porque identidade é confortável. E quando alguém da sua comunidade começa a quebrar o padrão, começa a querer mais, a correr atrás, a construir, isso incomoda, porque espelha uma escolha que os outros não fizeram. E a ferramenta mais eficiente para manter alguém no padrão é exatamente essa: a culpa disfarçada de virtude. Seja humilde. Epicteto passou a vida inteira cercado de pessoas que tentaram definir o que ele deveria ser. Primeiro como escravo, depois como filósofo pobre, e ele recusou as duas definições. Não com raiva, com clareza. Ele entendeu que a única definição que importa é a que você escolhe para si mesmo. A pergunta que fica é: você ainda está vivendo a definição que alguém instalou em você, ou você já começou a escrever a sua? Quero que você entenda algo antes de terminar. Esse vídeo não é um ataque à humildade. Humildade real é uma das virtudes mais poderosas que existem. Os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. Mas humildade real é diferente de autossabotagem. Humildade real é reconhecer que você ainda tem muito a aprender e se colocar em movimento para aprender. A autossabotagem é dizer que não merece mais e parar de se mover. Epicteto não estava falando sobre filosofia quando dividiu o mundo em o que depende de você e o que não depende. Ele estava falando sobre você, sobre sua conta bancária, sobre as escolhas que você adia toda semana com a desculpa de estar sendo humilde. A mentira não está no desejo de ter mais. A mentira está em ter sido convencido de que esse desejo é um defeito de caráter. Não é defeito, é instinto de sobrevivência, é dignidade, é o combustível de tudo que você ainda pode construir. Epicteto morreu livre, sem patrimônio, mas com uma clareza que a maioria dos ricos da época não tinha. Ele sabia exatamente o que dependia dele e não desperdiçou um segundo de energia no que não dependia. Você não precisa escolher entre ser humilde e ser rico. Essa escolha nunca existiu. Ela foi inventada para te manter parado. A verdadeira humildade estoica é a que te faz olhar para onde você está, sem julgamento, sem drama, e dizer com calma: posso mais do que isso, e vou agir como se acreditasse nisso. A mentira que te ensinaram sobre humildade com dinheiro vai continuar existindo. As vozes não desaparecem da noite para o dia, mas agora você sabe o nome dela. E quem sabe o nome da armadilha já está um passo fora dela. Se esse vídeo trouxe clareza, deixe seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva para mais conhecimento. Nos vemos no próximo vídeo.